Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Oi, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Teremos dois reacts interessantes aqui para vocês, não é? A minha reação com relação a dois vídeos. Um dos vídeos é um rapaz reagindo a outro. É bem interessante o assunto. Eu vou ser bem sincero, concordei muito com os dois em vários aspectos do que eles falaram. É claro que a gente não concorda 100% com todo mundo, não é? Mas eu achei interessante a abordagem dos dois argumentos, não é? Pensamentos um pouco diferentes um do outro, não é? Foi bem interessante. E vocês vão assistir aqui agora. Daqui a pouquinho eu volto. Assiste aí. Ficou sabendo dessa nova evolução? As mulheres vão nas festas e elas colocam busca-se homem hétero. E aí tem gente até reclamando que falta homem hétero no carnaval de Olinda. E basicamente essa foi a cultura que vocês lutaram. Vocês lutaram pro homem não chegar na mulher, porque era ruim, porque era péssimo, porque era assédio, homem hétero não sabe fazer nada e tudo mais. E aí vocês falaram, sou independente, sei fazer fotossíntese, sou autossuficiente. E aí chegamos nesse papelão. E pelo vídeo não parece uma mulher feia, porque se fosse uma mulher feia você pode ter um argumento. Mulher com uma skin gratuita. Mas esse caso não parece não. E mesmo assim o cara não chega e eu tenho uma explicação pra isso. Porque basicamente hoje você tem a escolha, vou numa festa onde você vai ter que pagar mais caro, porque a entrada do cara é mais cara, você for beber você vai ter que pagar, se você ficar com alguém você vai pagar as bebidas da pessoa, ou você pode ficar no conforto da tua casa, conhecendo pessoas, por exemplo, pro aplicativo, e aí você vai marcar um jantar, você pode pagar o jantar e tudo mais, mas você já faz uma pré-seleção, e se algo der errado na conversa, alguma coisa acontecer, se a mulher for grossa, qualquer coisa, simplesmente você bloqueia e segue pra próxima. Já numa festa, o negócio, se a pessoa for grossa, você fica chato, você fica até com receio dela falar que te acusar de alguma coisa, você tem que se defender, puxar a câmera e tudo mais, e é chato, é desconfortável, porque a sociedade te olha como se você fosse o errado, e aí cria esse tipo de cena fantástica na sociedade atual. Colocam tudo na conta das feministas, como se todas as mulheres fossem feministas, esse papinho de que as mulheres lutaram por isso. Que mulheres? Quem que lutou? Uma ou outra que às vezes enche o saco na internet pra reclamar de homem, mas a maioria das mulheres heterossexuais amam os homens. Não querem que os homens tenham esse tipo de comportamento. Eu sei que tem mulher que fica falando que homem é opressor, que é tóxico, que é isso, que é aquilo. Tem muita mulher que fala. Mas a grande maioria tá vivendo a sua vida, não tá preocupada com isso. Não tem essa ideia, essa ótica negativa em relação aos homens. Mas aí o que aparece? Vários homens inseguros com medo de chegar em mulher pegam esse discurso de que as mulheres lutaram por isso, que tudo é assédio, que vai tudo ser levado pro judiciário, simplesmente porque tem medo de tomar um não e não sabem como lidar com isso. Essa é a grande verdade. É óbvio que tem mulher sim, que enche o saco, mas a grande maioria tá vivendo a sua vida e não tá preocupada com isso. Então, esse vídeo aí é interessante, porque tem um ponto de vista diferente do outro, né? O primeiro rapaz, ele fala de uma forma como se ele tivesse naquela galera da Red Pill, né? Onde as mulheres são, tipo, interesseiras e estão reclamando dos homens, mas com situações que elas mesmas criaram. Veja bem, é um ponto de vista que não é totalmente errado. Já o segundo ponto de vista, o do rapaz, ele falou uma coisa que eu concordo mais. Ele não generalizou todas as mulheres. Ele só disse que uma pequena parte age dessa forma, como as feministas que têm ódio do homem. Mas nesse caso, nem toda feminista odeia os homens. Estão entendendo? Tem feministas que lutam pelos direitos das mulheres, mas que respeitam os pais que têm, irmãos, primos, colegas de trabalho, pessoas que elas se relacionam. Então, também a gente não pode generalizar dizendo que toda feminista odeia os homens. Não é isso, não é isso que acontece. O que acontece é que tem umas feministas que misturaram essa coisa de feminismo com a opção sexual delas. Algumas são lésbicas, e tem algumas lésbicas que elas têm ódio de homem, né? Tem algumas, não todas, é claro. Tanto que está havendo uma divisão aí, nesse pessoal dessa sigla aí enorme, que eu não sei o significado, nem entendo desse negócio aí, não é? Que estão querendo tirar uma das letras da sigla, porque está batendo de frente. São grupos, né, de pessoas, né, desse meio que estão entrando em desacordo. Não é? Eu não entendo muito bem, eu vi isso num vídeo esses dias aí, falando sobre isso. Não é? Mas o que acontece é que muitas das vezes você percebe pessoas defendendo ideais, não é? Ideias, que defendem essas ideias de uma forma assim,
generalizando muito tudo que eles comentam. E a gente não deve fazer isso. Cada caso é um caso. Existem mulheres, sim, realmente, que recebem cantada e só aceitam cantadas de certos tipos de homens. Se o cara for rico, não importa se ele é feio, se é esquisito, mas se for rico, a cantada é bem-vinda. E tem aquelas mulheres que gostam de respeito, mas aceitam elogios. Isso não significa que é feminista ou feminina, não significa isso. Significa que, em certos casos, depende do homem que vai cantar. E com relação aos homens terem medo de chegar nas mulheres, é por conta de acusações de crime, não é? A palavra eu não posso falar aqui porque o vídeo é bloqueado, mas tem algumas mulheres que têm medo, porque podem ser vítimas ou imaginam que o homem vai querer pegá-la à força, e a gente entende isso, não é? A gente tem que entender isso. E com relação a você cantar, tem homens que não têm esse costume. Às vezes, o cara, só em fazer um elogio, já pode ser acusado de alguma tentativa mais violenta, não é? Aí pode acabar sendo preso. É esse o medo de muitos homens. Mas os caras que são bonitos, lindos, maravilhosos, esses não têm medo, nem da rejeição e nem de serem acusados de algo, de algum crime. Porque quando presos, eles vão falar, não, nós estávamos num ambiente, ela me paquerando e eu paquerando ela. Só que eu me enganei, eu achei que ela estava interessada em mim. E geralmente não vai dar nada. Esses caras estão acostumados, não é, com essa situação de paquera. Mas tem aqueles caras que são desprovidos de beleza, que geralmente não chegam nas mulheres por se sentirem mais feios ou até pobres. E no pensamento do homem, quando ele é pobre, ele sabe, ele se coloca no lugar dele. Ele vai pensar, para que eu vou cantar essa mulher? Ela vai olhar para mim, para minha roupa, eu estou a pé, não estou de carro nem de moto, não tenho dinheiro, então ela vai me rejeitar. Ela não vai querer nada comigo e ainda vai me acusar de estar dando em cima dela. Então acontece isso, mas jamais a gente pode dizer que isso é todo mundo, todos os homens são assim, ou estão ficando assim. Não é bem assim que está acontecendo. O que eu não gosto, gente, é quando você generaliza para defender as suas ideias. Se eu estou aqui defendendo uma ideia e eu generalizo para comprovar a ideia que eu tenho, aí não está valendo de nada isso. A ideia não é 100% correta. É isso que eu estou dizendo. Eu não posso dizer que todas as mulheres são interesseiras, porque eu sei que nem todas são. Eu não posso dizer que todas as mulheres odeiam elogios, cantadas, porque nem todas odeiam. Tem algumas que gostam. Até mulheres comprometidas. Vocês estão entendendo? Tem mulher comprometida que gosta de receber elogio nas redes sociais, gosta de receber elogios no trabalho, gostam. São pessoas que são mais mente aberta, gostam de diversificar, de ter vários relacionamentos, mesmo que sejam traições. Tem gente que gosta disso. Assim como tem homens que preferem ter relacionamentos da bateção de virilha ou românticos com mulheres comprometidas. E vice-versa, tem mulheres que gostam de homens comprometidos. Acontece muito isso. É por isso que não devemos generalizar. O que ficou claro na mídia que a gente vê, que a gente vai acompanhando as notícias, é que certos movimentos de defesa dos direitos das mulheres estão fazendo com que certos comportamentos de homens passem a ser considerados crimes graves. Estão entendendo? Aí os caras, a maioria, que estão entendidos com relação a essas leis que vão aparecendo a cada tempo aí, não é? Estão com medo. É isso daí que acontece. Aí agora você vê um monte de mulher exigindo que tenha mais homens héteros. Não, mas tem os homens héteros. É que muitos, como eu disse, se sentem inferiores, feios e pobres, e eles não arriscam, né? Porque sabem que serão rejeitados, talvez nem pela beleza,
Porque a gente conhece um monte de riquinho aí que tem várias amantes, várias namoradas, não é? E várias a seus pés. Não é questão, geralmente, de aparência. Porque também existem mulheres feias que pode fazer par com aquele homem feio. Vocês estão entendendo? Mas até as mulheres feias, elas preferem os bonitos. Estão entendendo? É que nem a mulher gorda. Não podem falar da gordura da mulher. Mas quando é um homem gordo, aí ele é rejeitado. Estão entendendo? Ela não pode ser rejeitada por estar acima do peso. Mas o cara pode ser chacota, pode virar piada entre todo mundo. Tem mais essa diferença com relação a homem e mulher. São situações, e a gente, mais uma vez, não pode generalizar. Porque tem muitos gordinhos que fazem sucesso com mulheres, assim como tem gordinhas que fazem sucesso, são casadas, são felizes. Então a gente não pode generalizar, porque é algo pessoal. Depende muito da pessoa. A gente, às vezes, convivendo com alguém que é diferente dos padrões, você acaba pegando uma intimidade, você acaba pegando um carinho, descobrindo um sentimento, porque não é pelo que a pessoa aparenta ser. Na verdade, a gente se apega ao que a pessoa é de fato, quem ela é de fato. Isso se chama amor, paixão, gostar. Estão entendendo? Então, essas coisas de você querer acusar todos de estarem no mesmo padrão, seguindo um padrão, os homens com medo, nem todos os homens têm medo de cantar, de elogiar. Apesar de a gente entender que muitos são acusados de crime por conta desses atos, não é? Eu não tenho muita atração por mulheres de pele escura. Entendi, ponto. Entendeu? Não me atraio por mulher acima do peso. Certo, ponto. Nunca me atraí, até hoje não me atrai. Vão me chamar de gordofóbico, vão falar que eu me esforço pra gostar de mulher, vão me chamar de viado, tá? Então assim, vão colocar minha sexualidade em jogo por conta de uma preferência pessoal. E olha que engraçado, e olha só que bizarro, tá, Ricardo? As mulheres falam as preferências pessoais dela o tempo todo de forma naturalizada. Eu quero um cara com 1,90 m, com um olho azul, que ganha mais de 10 mil por mês, que tem um emprego X, e todo mundo, nossa, que legal, que ótimo, entendeu? Eu não posso simplesmente falar que eu não quero uma mulher acima do peso. Vamos lá. Um pedreiro, um mendigo, alguém com uma profissão assim, mal remunerada, esse cara, se ele ficar elogiando, os mecânicos, elogiando, se ele for desprovido de beleza e for, digamos assim, pobre, ele pode ser acusado, sim, pode acontecer. Mas se ele for bem apessoado, mesmo sendo pobre, tem mulher que gosta do cheiro dos mecânicos, do suor, daquela coisa, não é? Essa coisa de hormônios. Então, acontece. Em certas situações vai ter reggae. Em certas situações vai acontecer a química. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é por isso que eu não generalizo. Mas nenhum de nós podemos, no caso, afirmar que eu tenho 100% da razão ou que um ou outro tem 100% da razão. Também vai depender do ponto de vista. E com relação a cantar, eu já estou falando num ponto de vista assim, de alguém aposentado, não é? Mas mesmo antes, quando eu estava na ativa, quando eu tinha sonhos de relacionamento, constituir família, esse tipo de coisa, nem naquela época eu ficava cantando ninguém. Isso é uma questão para mim de respeito. Eu acho que quando tem um encontro e você vai conversando e tal, vai vendo que tem coisas em comum, ali gera os relacionamentos e não precisa você sair cantando todo mundo na rua, não é? Como se você estivesse desejando todas as mulheres. Não precisa ser assim, não é? E isso parece que a pessoa é um maníaco, não é? Um tarado. É por isso que muitas mulheres têm medo, preferem encontrar numa floresta ou em algum lugar deserto, preferem encontrar um leão feroz, uma pantera, um tigre, um urso, do que um homem. É por isso que as mulheres têm medo, porque elas acham que esse homem vai agir de uma forma assim, meio maníaco, psicopata, tarado, estão entendendo? E eu não tiro a razão delas. É um direito que elas têm de sentir medo, porque tem muitos homens que realmente deixam a outra cabeça pensar e não pensam com a cabeça de cima. Isso é verdade.
seguem muito o instinto animal. E eu entendo e concordo. Por que que eu entendo e concordo? Porque as pessoas mais importantes da minha vida são mulheres. Minha mãe, minha filha, minha irmã, minha sobrinha, minha neta, minhas primas, minhas tias. Então são pessoas que são mulheres. Então eu entendo e me preocupo que elas passem por situações assim. Estão entendendo, não é? Então é basicamente isso. A gente não pode também demonizar todos os homens, assim também como a gente não pode acusar todas as mulheres de serem dignas de críticas, como muitos estão fazendo, de criticando. Estão criticando os homens em manada. Todos são ruins. E não é bem assim. Estão criticando todas as mulheres como, digamos assim, interesseiras ou vulgares. Nem todas são assim. A gente não pode fazer isso. Generalizar é um erro. E é contra isso que eu deixo bem claro nos meus vídeos. A gente não pode generalizar. Tem gente boa e tem gente ruim, independente do gênero ou do sexo. Vídeos de qualidade, não é? Agora, olha só, esse vídeo apareceu para mim, assim, do nada. Sempre aparece vídeos assim para mim, aleatoriamente, não é? Tem vídeos engraçados, que são os que eu prefiro, não é? Tem vídeos também de historinhas de vida que aparecem para mim, historinhas românticas de amor, que eu também gosto de ver. Aí aparecem aqueles vídeos também de pessoas prevendo o futuro, né? Pessoas usando baralho, pessoas falando que são profetas. Aparece um monte de coisas desse tipo assim. Mas nunca dá certo, nunca acontece comigo o que eles falam em suas previsões, não é? Não acontece nada. Nada, nada. Estou falando sério para vocês. Mas eu vejo, quando aparece na minha timeline, né? Quando aparece para mim, vejo, que bonitinho, que legal, isso aí eu não acredito não, não vai acontecer isso daí. Como de fato não acontece nada. Mas esse em específico, que eu vou falar aqui agora para vocês, que eu vou comentar, é o seguinte, vocês sabem, não é? Essa coisa de amor é um negócio bem complicado. Paixão, em certos casos para mim, é algo que eu prefiro. Eu vou explicar por quê. Porque a paixão, quando esfria, quando acaba, você esquece a pessoa. Você segue a sua vida e vai, bola para frente. Agora, quando é amor, amor de verdade, lascou com farofa. Porque você não vai esquecer essa pessoa jamais. Não vai esquecer, nunca mais. Algumas será um sentimento assim, fraterno. Você amou uma mulher, digamos assim, você homem, e não deu certo, por algum vacilo seu, né? Por alguma escolha errada que você fez, você nunca mais vai esquecer aquela pessoa, mas aquele amor que você sentiu, ele vai se transformar em algo fraternal. Acontece muito isso. Mas existem aqueles casos que você não vai ter o amor modificado porque você ficou magoado com a pessoa, decepcionado com a pessoa. Em alguns casos você fica com raiva da pessoa ou com ódio da pessoa. Então não tem como esse amor transformar-se em fraternal. Porque ficou aquele ódio. Porque eu não sei se vocês sabem, o contrário de amor não é ódio, não é raiva. Tem gente que pensa isso. Ela não me ama, eu a odeio. Isso não quer dizer que você deixou de amá-la. Você continua amando, mas por ser rejeitado, você passa a odiá-la, a ter raiva. Mas o amor continua ali. É isso que eu estou dizendo. O contrário de amor é indiferença. Quando você se torna indiferente a alguém, significa que você não ama mais essa pessoa. Na verdade, você nunca amou. Você apenas gostou dela, ou gostou muito, ou foi apaixonado. Mas aí acabou. Você que confundiu aquele sentimento com amor, mas não é amor, porque o amor permanece. Mesmo que você não seja correspondido, você pode sentir raiva, pode sentir ódio da pessoa, ou pode se afastar, aceitar que a pessoa não te ama. Você vai continuar sentindo esse sentimento, sabendo agora claramente que ela não te ama, que ela não te quer, e você vai seguir a sua vida e ficar lembrando nela o tempo todo. É isso o significado do vídeo
que vocês vão ver aí. É isso que é falado. Você não vai esquecer nunca mais. E vai ser para sempre. Tem algumas pessoas que ficam o dia inteiro pensando na outra pessoa. Aí você vê vídeos na internet falando: ah, se você está pensando muito em uma pessoa, é porque ela pensa em você lá e isso atrai o seu pensamento. Aí te dá esperanças, porque você acha que por você estar pensando naquela pessoa direto, é sinal que ela está pensando em você também. Às vezes ela nem lembra mais de você, mas na sua cabecinha, ainda mais vendo esses vídeos aí de profetas, ou falsos profetas, ou de pessoal que lê o futuro em cartas, ou lê a mão, ou sei lá o quê, você acaba criando expectativas. Tá entendendo? Eu evito isso daí, esse negócio de criar expectativas, dá para mim não. Tanto que eu falo que a minha fé foi exterminada, não é? Isso é uma precaução que eu tenho com relação a isso. Para quê? Para não criar mais expectativas com relação a nada. É isso que eu faço. Não crie expectativas. Meu conselho é esse, porque você não vai se decepcionar. Você só se decepciona se criar expectativas com relação a qualquer pessoa, a qualquer coisa. Então não crie expectativas. Você vai viver bem melhor com isso. Pode acreditar nisso. Assiste aí. O vídeo é interessante pra caramba. Vamos lá. Não consigo esquecer alguém. Sabe quando você não esquece? Você não fala com a pessoa, você não vê a pessoa, mas ela mora dentro de você, no pior lugar que alguém pode morar. Ela tá aqui dentro. Você acorda com ela, você dorme com ela, você toma banho com ela, você janta com ela, você almoça com ela. É o tempo todo. Você vai viajar, gasta uma fortuna com um pacote lindíssimo no resort. E você tá lá sentadão na esteira, na beira da piscina. Daqui a pouco quem aparece na tua cabeça? A dita cuja, ou o dito cujo. É muito difícil nos livrar de sentimentos de pessoas que em algum momento fizeram parte da nossa vida de uma forma muito importante. A verdade é que todos aqueles que você entrega ao seu coração, eles sempre ficam com uma parte sua com eles. Até mesmo quando eles acham que não tem mais. Essa desconexão, esse desapego é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque nós somos os primeiros a dificultar o processo. Porque se você não cuidar dessas atitudes que talvez ninguém saiba, mas você sabe. Você sabe que vê, você sabe que lembra, você sabe que mantém acesa uma fagulha de esperança quando deveria desencanar. Porque, gente, não é uma mudança fácil emocionalmente. Não é. Não tem botão que você aperta para mudar o que sente. Não tem. Viram? Esse cara aí tá parecendo que ama alguém que se afastou dele. É isso que dá a entender. Essa coisa de você não conseguir esquecer. E você sabe, não é? Eu já expliquei em outros vídeos aqui que paixão é diferente de amor. Paixão é muito intenso, mas paixão tem prazo de validade. Se você tem alguém na sua cabeça, digamos assim, há mais de 4 anos, eu vou dar esse tempo aqui, que é um tempo razoável. Se você tem alguém na sua cabeça há mais de 4 anos que você não consegue esquecer, o sentimento continua forte, ou até mais forte ainda, mesmo sendo rejeitado, ignorado, decepcionado, e mesmo assim você não tira aquela pessoa da sua cabeça, o significado é que os românticos diriam que você não tira essa pessoa do seu coração. Mas o sentimento não está no coração não, tá, gente? O sentimento está na cabeça, está no cérebro. Então, o que acontece? É o cérebro que tem tudo isso, esses sentimentos, sensações, é tudo aqui, na cachola. Se está há mais de 4 anos que você não consegue tirar a pessoa da sua mente, é porque é amor mesmo. E você não vai conseguir tirar nunca essa pessoa da sua cabeça. Ela não vai ficar com você, ela vai seguir a vida dela com outra pessoa, vai ter um outro destino e você vai ter um destino também longe dessa pessoa. Você tem que colocar na sua cabeça que a vida é assim mesmo. A vida não é como a gente quer. Tem situações que não dependem da gente, dependem de outras pessoas. É por isso que eu nunca gostei, por exemplo, de querer montar uma banda, apesar de ser apaixonado por isso, ou de montar um time de futebol, apesar de ser apaixonado por isso também. Por quê? Tudo isso que você precisa de fazer em grupo, você precisa de outras pessoas. E depender de outras pessoas para você alcançar seus objetivos ou ser feliz
pode ter decepção. Estão entendendo? É bom quando você depende de si próprio, quando você depende de você mesmo. É isso que você tem que pensar. Criar expectativas somente com a gente mesmo. Porque criar expectativas com outras pessoas, você vai se decepcionar. É normal as pessoas nos decepcionarem. E é assim, não é desistência. Não é dizer que eu desisto das coisas porque eu dependo de outras pessoas para que as coisas deem certo. Não é isso. Eu só não crio expectativas. Agora, verdade seja dita, existem pessoas que nunca vamos esquecer. Seja por qualquer tipo de sentimentos. O amor fraternal, familiar, não é? Pessoas que já partiram de nossas vidas que a gente não vai esquecer nunca. Tem todo tipo de amor. Agora, esse amor que eu estou falando aqui, o amor romântico, emocional, esse, quando você tem essa pessoa que você não consegue esquecer jamais, provavelmente foi o grande amor da sua vida. Mas são coisas da vida. Infelizmente, a gente não pode ter tudo que a gente quer. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.